Olá, pessoal! Então, como programado lá no sala de aula, lá no mural, nesse horário nós vamos fazer a correção desse exercício que fala um pouco sobre os gráficos. Lembrando que nós estamos trabalhando aí, ó, deixa eu mostrar para vocês. Essa é a apostila 2, volume 2. Nós estamos trabalhando esse capítulo, que é o capítulo 4, que fala sobre funções. E aqui nós vamos falar um pouquinho do gráfico de uma função, né? Ó, aqui, gente, na página 38, na verdade, começa um pouquinho antes, né? Na página 37. Ele começa explicando um pouco o gráfico de uma função. O gráfico, nós sabemos, gente, que ele é construído no chamado plano cartesiano. Eixo da horizontal, eixo X, que é o eixo das abscissas, eixo da vertical, eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Então, no plano cartesiano, para você construir um gráfico, nós precisamos de pontos. E cada ponto, por exemplo, esse ponto A, ele tem que ter um valor referente a x e um valor referente a y. Esse ponto B, ó, tem um valor de x e o valor de y. Se eu tenho, por exemplo, esses dois pontos, eu quero construir o gráfico que é de uma função do primeiro grau, que é uma reta, é só ligar os dois pontos, ó, e traçar aí a reta. Então, para começar a construção de qualquer gráfico, a gente precisa determinar os pontos. Isso é fundamental. Uma coisa importante, o cruzamento dos eixos é o ponto de origem, tanto de x vale 0, quanto de y vale 0. À medida que você vai caminhando no sentido da seta aqui, ó, para o lado direito, os valores vão aumentando de x. E para a esquerda, os valores vão diminuindo. Por isso que a gente fala que antes do zero você tem que os negativos e depois os positivos. A mesma coisa acontece no eixo y. Para cima de zero, você tem os valores aumentando, positivo, e para baixo, negativo. Então, para você determinar um ponto, é fundamental essa análise dos eixos, né? Então, por exemplo, a distância, se vocês observarem, ó, é sempre a mesma, né? Então, a escala, o gráfico, para ele ficar correto, a escala tem que ficar correta, certo? Então, vamos lá, olha. Aqui ele deu alguns exemplos de gráfico. Olha, o gráfico da função do primeiro grau. Nós vamos detalhar isso muito quando a gente começa a falar em função do primeiro grau, que é uma reta, ó. Se vocês observarem que tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Ele usou 5 pontos e a partir desses 5 pontos ele traçou a reta, ó. Então, aqui, ó, você tem o x e o y, é o que nós vamos fazer nesse exercício agora, ó. Aqui você tem um outro exemplo de gráfico que não é uma reta mais, é uma função exponencial, é uma curva, ó, tá vendo? Mas você tem os mesmos, alguns pontos, né, os mesmos 5 pontos, a mesma quantidade de pontos. E a partir dos pontos, você vai determinar que nesse caso é uma curva. Então, vamos lá, vamos construir o gráfico, acho que fica mais fácil a gente entender. O que ele fala? Complete as tabelas dadas e a seguir construa o gráfico da função em cada item. Então, primeiro, ele está te fornecendo a função, que é essa daqui, ó, f de x igual a 3 sobre 2x mais meio. E ele já te fornece os valores de x. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é fazer a substituição. Eu vou colocar no lugar do x cada um desses valores, ó. Mas passa aqui é pouco, gente, eu vou colocar aqui do lado aqui só o resultado. Então, vai ficar, ó, 3 sobre 2 vezes o x, que é menos 2, mais meio. Quanto é que vai ficar essa conta? Olha, o 2 com 2 vai dar para simplificar, então vai ficar menos 3 mais meio. Menos 3 mais meio, primeiro aqui vai dar menos 2,5, certo? Vamos fazer a mesma coisa com o menos 1 aqui embaixo, ó. Então, vai ficar 3 sobre 2 vezes menos 1 mais meio. 3 sobre 2 vezes menos 1 vai dar menos 3 sobre 2, que é menos 1,5. Menos 1,5 mais meio vai dar menos 1. Vou colocar aqui, ó. Depois eu vou substituir, no lugar do x eu vou colocar 0. Vai ficar 3 sobre 2 vezes 0 mais meio. 3 sobre 2 vezes 0 vai dar 0. 0 mais meio é meio. Então, vai ficar meio aqui. Depois, 3 sobre 2 vezes 1 mais meio. 3 sobre 2 é 1,5. 1,5 mais meio vai dar 2. Então, 2 aqui. Depois, vou colocar aqui do lado, ó. Vai ficar 3 sobre 2 vezes 2 mais meio. O 2 com 2 dá para simplificar, ó. 3 mais meio vai dar 3,5. Pronto, olha, aqui se vocês observarem, nós já temos os pares. E a partir desses pares, o gráfico já está praticamente montado aqui, ó. Então, primeiro, menos 2 do x, ó, menos 1, menos 2. Eu vou ligar com menos 2,5 do y. Menos 1, menos 2, menos 2,5. Tá entre o menos 2 e o menos 3. Então, eu vou fazer isso, ó. E vou ligar o menos 2 com menos 2,5. Vou achar o primeiro ponto. Então, cada ponto que você encontra é formado pelo valor de x e pelo valor de y, pelo cruzamento dos dois.
Segundo, menos 1 do x com menos 1 do y. Tá aqui, ó. Menos 1 do x com menos 1 do y. Segundo ponto. Depois, o terceiro ponto. 0 do x com meio do y. Se o x é 0, vai estar em cima do meio do y. Meio do y. Aqui o desenho não está tão claro assim, mas até a escala dele teve um E aqui, se vocês observarem. Ficou faltando um pontinho aqui, ó. E tem um meio aqui, ó. Depois, o 1 do x com o 2 do y, tá aqui, ó. 1 com 2. Depois, o 2 do x com 3,5 do y. 3,5 tá aqui, ó. 2 com 3,5, ó. Pronto, ó. A partir do momento que você tem todos os pontos, é só ligar esses pontos, que aqui nesse caso é uma função. É uma função do primeiro grau, nós vamos estudar sobre isso, para o x ter elevado a 1, então o gráfico vai ser uma reta. Se eu passar aqui, gente, passar essa reta e já mostro para vocês. A posição da apostila aqui não ficou tão boa. Pronto, ó. Montei os pontos e liguei os pontos montando a reta. Essa é a questão 12, letra A. Depois, nós vamos para a página 40. Se vocês observarem, tem uma letra B aqui, ó. Olha a letra B. A função f de x é igual a raiz de x, e já me deu os valores de x, é só substituir, ó. Primeiro, raiz de 0 é 0. Raiz de 1 é 1. Raiz de 4 é 2. E raiz de 9 é 3. Então, para construir esse gráfico, ó, vai ser o 0 do x com o 0 do y, que é esse ponto. O 1 do x eu vou ligar com o 1 do y, vai ser esse ponto. Depois, o 4 eu vou ligar com o 2, vai ser esse pontinho aqui. Depois, o 9 eu vou ligar com o 3, vai ser esse ponto de cá. Se vocês observarem, não é uma reta. A reta é quando eu tenho x elevado a 1, aqui eu tenho raiz de x, ela é uma curva. Algo nesse sentido aqui, ó. Certo? Pronto, ó. Espero que vocês tenham construído, né, no horário anterior e tenham acertado. Vamos ver o 13, o que ele fala? Em questão do Cefet, ele fala o seguinte: o gráfico a seguir mostra a intenção de consumo das famílias de janeiro a maio de 2015. Então, você tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, os meses aqui. E aqui você tem Y, valor relacionado, né, de acordo com o enunciado ao consumo. O que ele fala? Se esse gráfico representa uma função que mostra o valor da ICF, né, que é o consumo, em função do tempo de janeiro a maio, então o seu conjunto imagem é conjunto imagem. Nós comentamos sobre isso em aulas anteriores. Falou em imagem, gente, nós vamos olhar no eixo Y. Se tivesse falado em domínio, o domínio nós iríamos olhar no eixo X. Mas nesse caso, sem imagem, para a gente saber a imagem desse gráfico, é só ver onde ele começa e onde ele termina. Ou seja, se vocês observarem, o valor mais baixo do Y é exatamente esse valor, que é o 107,1. E onde que ele termina? Qual é o valor mais alto do Y? O valor mais alto é esse aqui, que é o 118. Então, a imagem dele de Y está compreendida entre 107,1 e 118. Se a gente olhar as alternativas, ó, é a letra A. A imagem está entre 107,1 e 118, certo? A resposta aí, ó, é só análise de gráfico, ok? Vamos fazer o 14 agora? 14 está aqui embaixo. Olha o que ele fala enunciado 14. Um fabricante de asa delta, ao desenvolver o projeto de seu produto, escolheu convenientemente um sistema de plano de eixos cartesianos e desenhou um esboço de uma asa delta, obtendo uma figura cujos vértices são os pontos 0,1, 1 e 0, 0,3, menos 1 e 0, com medidas em metros. Sabendo-se que ele dispõe em seu estoque de 30 metros quadrados de tecido, calcule o número de asa delta que pode ser fabricado com esse tecido, admitindo que não haja perdas. Então, primeiro passo, eu vou copiar aqui as coordenadas de cada ponto, 0 e 1, 1 e 0, 0 e 3 e menos 1 e 0. Então, primeiro passo, gente, vamos traçar aqui um plano cartesiano, vou até fazer um plano aqui com a régua, e vamos desenhar essa asa delta para ver como é que ela vai ficar. Ó, x e y. Então, vamos começar aí, ó. Primeiro ponto, 0 do x com 1 do y. Então, se o x vale 0, o ponto está sobre o 1 do y. Tá aqui, ó. Esse é o primeiro ponto, ó. 1 do y. Depois, 1 do x com 0 do y. Se o x é 1 e o y é 0, está sobre o 1 do x, ó. Tá aqui o segundo ponto. Depois, 0 do x com 3 do y, está sobre o 3 do y aqui. Depois, menos 1 do x com 0 do y. Tá aqui, ó. Menos 1 do x com 0 do y.
Então, se a gente faz o desenho, se a gente liga esses pontos aqui, nós vamos ter o desenho, ó. Deixa eu só ligar com o arrego aqui, da asa delta, ó. Então, o desenho da asa delta é esse desenho aqui, ó. Certinho? Aí, ó, a asa delta dele. Então, aqui, ó, é o desenho da asa delta, ó. Aí ele quer saber, gente, falou que ele tem 30 metros quadrados de tecido e quer saber quantas asas deltas ele pode construir. Então, a primeira coisa é o seguinte, eu vou ter que achar a área dessa asa delta. Como é que eu vou achar a área dessa asa delta? É muito fácil. Eu vou chamar de área colorida, né? Que é a área da asa delta aí. Vocês concordam que essa área colorida, o que é que eu tenho aqui? Aqui em amarelo, eu tenho, vou colocar assim, um triângulo maior, que tá em amarelo. E aqui em vermelho, eu tenho um triângulo menor. O que é que eu posso fazer? Vocês concordam? Se eu calculo a área desse triângulo maior em amarelo, depois calculo a área do triângulo vermelho e subtrai uma da outra, vai sobrar a área da asa delta, não vai? E é isso que a gente vai fazer, ó. Então, a área colorida, essa área aqui de cima, vai ser a área do triângulo amarelo, vou colocar assim, né? Por causa do desenho, menos a área do triângulo vermelho. Então, tá fácil. Como é que eu calculo a área de um triângulo? Né? Base vezes altura sobre 2, vamos começar pelo amarelo. Qual é a medida da base desse triângulo amarelo? Se vai do menos 1 até 1, ó, 1 mais 1, essa base vai dar 2. Qual é a altura dele? Vai do 0 até o 3. Então, a altura é 3. Então, a base é 2 vezes a altura, que é 3, dividido por 2. Menos a área do triângulo vermelho. A base é 2. A altura vai do 0 até 1. A altura é 1 dividido por 2. Tá, continha, ó. O 2 com 2 dá para simplificar, vai ficar 3. O 2 com 2 dá para simplificar, vai ficar 1. 3 menos 1 vai dar 2. Então, a área de cada asa delta é 2 metros quadrados, consome 2 metros quadrados de tecido. Se ele tem 30 metros quadrados, quantas asas deltas ele vai conseguir construir, né? Então, 30 dividido por 2 vai dar exatamente 15. Que é o total de asa delta que ele vai conseguir construir. Então, olha, não é uma questão de múltipla escolha, né? Então, o número de asa delta que ele vai conseguir construir. Deixa eu ver como é. Asas, o nome de asas deltas, estou vendo o português aqui, né? Então, são 15 asas delta que ele vai conseguir construir. Certinho? Resolução tá aí para vocês. Vamos fazer a 15? Vou virar a folha aqui para ficar mais fácil. A 15 fala o seguinte, ó. Uma empresa farmacêutica lançou no mercado um analgésico. A concentração do analgésico, denotada por CT em decigrama por litro de sangue, T horas após ter sido administrado a uma pessoa, está representada no gráfico esboçado a seguir. Sabe-se que esse analgésico só produz efeito se sua concentração for superior a 1 decigrama por litro de sangue. Então, você tem um gráfico que está relacionando ó, o tempo com a quantidade, que é em decigrama por litro. Então, aqui, se a gente observar, ele falou o seguinte, uma coisa importante, sabe que esse analgésico só produz efeito se sua concentração for superior a 1 decigrama. Então, 1 decigrama está aqui, então tem que ser daqui para cima. Ou seja, se vocês observarem esse pedaço aqui do gráfico, que está acima do 1, que é o intervalo entre 0,8 horas e 6 horas. O que ele pergunta na letra A? Analisando o gráfico, determine, após ter sido administrado, né, tomo ele agora, quantos minutos decorrerão para que o analgésico comece a fazer efeito? Ele não começa, o efeito dele, né, de 1 decigrama para cima, deve começar a fazer efeito nesse ponto aqui. Que é quanto tempo depois? É 0,8 horas depois. Mas hora, gente, ele está pedindo isso em minutos. Para a gente achar em minutos, é multiplicar por 60. 0,8 vezes 60 vai ser exatamente 48 minutos. Só depois de 48 minutos que ele vai começar a fazer efeito. A letra B pergunta, por quanto tempo a ação do analgésico permanecerá? Ele vai começar aqui em 48 minutos e vai parar aqui, ó, 6 horas, certo? Então, o que vai ser? Quanto tempo que ele vai ficar fazendo efeito? Vai ser 6 horas menos 48 minutos. 6 horas menos 48 minutos, ele vai ficar fazendo efeito, ó, 5 horas e 12 minutos, né? Concorda? Pronto, ó, então é um exercício também de interpretação. E a gente tem que tomar cuidado, gente, que cai muito, principalmente nas questões do Enem. O Enem costuma cobrar muito gráfico. Então, essa questão é uma questão da VUNESP, mas é uma questão muito característica de ser do Enem também, que pode
ocorrer no Enem é uma análise de gráfico, tem que saber interpretar o gráfico. Essa disciplina também, né? Esse tipo de questão de análise de gráfico é muito cobrado. Obrigada e bons estudos!